Cada vez que o tempo vem passando e a sociedade vem evoluindo e as horas e os dias vão se encerrando, o termo sair da Matrix é mais necessário. A gente sair da Matrix é mais necessário, cada vez mais. Quanto mais o tempo vai andando, mais é necessário isso. Mas caso tu não sabe o que é esse termo sair da Matrix, eu vou resumir para você e a gente vai tentar entender. Bom, basicamente, sair da Matrix é algo como você não seguir o que a sociedade está impondo e pregando na sua cabeça, dizendo o que é certo, o que é errado. Porque hoje a gente vive numa sociedade que ela meio que dita as regras do que é bonito, do que é certo, o que é errado, que você seguir para essa vertente é politicamente correto, seguir para essa vertente é politicamente incorreto. Se você é guiado pela sociedade, você não consegue ter um direcionamento e um viés e um pensamento próprio, você acaba sendo dominado. Por isso que sair da Matrix é um termo que está sendo mais utilizado. Que quer dizer que você precisa sair disso, se desprender dessa corrente que a sociedade está fazendo na tua cabeça, dessa lavagem cerebral. Porque por trás dessas coisas que são certas, que são erradas, tem pessoas pensando, fazendo de propósito aquilo ser politicamente correto, aquilo ser bonito, aquilo ser feio. Você acha que aquele tipo de arte, por exemplo, aquele tipo de filme que tá hypado, aparecendo em muito lugar, tu acha que não tem muitas pessoas por trás fazendo com que isso? Tu acha que não tem um complô, que não tem uma máquina por trás juntando e fazendo com que aquele filme seja extremamente correto e seja extremamente aquilo é o certo? É claro que tem. A manipulação da sociedade é muito grande. E antes de a gente se aprofundar um pouco a mais nesse tema, eu peço que você deixe o seu like, comenta, se inscreve, porque esse é um tema que é meio delicado e talvez o algoritmo não recomende tanto esse vídeo para as pessoas. E você compartilhar, se inscrever, comentar, vai ajudar o algoritmo a olhar mais para nós. Ainda mais que esse canal aqui é pequeno, então eu peço o apoio de vocês. Bom, a gente tem que entender que sair da Matrix basicamente é isso, é você olhar de forma racional para o que a sociedade está lhe dizendo, que está lhe impondo. A gente vem, por exemplo, de uma cultura, vamos pegar a música como exemplo. Aquele cantor X, ele estoura por um tempo, e ele fica com aquelas músicas por um tempo. Depois já vem outro e aquela é a onda, né? Mas tudo é assim. Só que hoje, a manipulação da sociedade está muito grande, maior do que era antigamente. Hoje está muito mais fácil tu manipular por causa das redes sociais, da internet. Então tem muitos players da sociedade que fazem a manipulação e dizem que o que isso deve ser certo, o que isso deve ser errado. E o governo está muito por trás disso também. A gente não pode não botar a culpa no governo, porque um pouco de culpa ele tem. E toda essa logística, toda essa ideia de que tem que sair da Matrix, de que a sociedade é dominada, isso é meio que óbvio, porque a gente vive numa sociedade que ela é feita para o consumismo. Ela é feita para tu consumir cada vez mais. A gente vive numa sociedade onde o consumismo é feito para você gastar cada vez mais. Gastar mais dinheiro com o celular, gastar mais dinheiro com aplicativos e etc. Fazer com que você cada vez mais gaste e consuma. Cada vez mais aquilo que consome hoje, daqui a um ano já não é mais legal. Já não tá mais no hype, já é passado, não é mais o que a sociedade diz que é certo. Por quê? Porque ela faz isso para que tu consuma mais coisa, que tu faça consumo, tenha mais uma despesa. E não só questão financeira, mas em questão de dados, de várias coisas. A sociedade está sempre querendo que tu esteja acompanhando a manada. É fácil manipular pessoas que não tiveram essa virada de chave, que não tiveram esse estalo de, pô, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô indo por esse caminho? Por que eu tô seguindo essa direção? Às vezes é por escolha sua, mas tu tem que olhar a fundo, será que essa escolha sua não é manipulada pela sociedade? Não é manipulada pelo que tu consome? Muitas coisas que a gente tem, muitas coisas que a gente escolhe, muitas coisas que a gente determina é manipulação da sociedade, é manipulação de todo um contexto, daquele grupo que você está inserido. Se você está inserido num grupo, você vai começar a se apertar ali. E se você está cada vez mais inserido ali e você começa a não questionar o que aquele grupo está falando, não questionar para eles, não questionar para si mesmo, você vai cada vez mais se encaixar, se enquadrar e fazer com que aquele grupo que é manipulado por X, Y fatores te manipule e te influencie. Então por isso que sair da Matrix é muito necessário cada vez mais. Porque você precisa ter pensamentos, ideias, ideologias próprias. É claro, sempre vai ter um ponto que a gente vai sofrer manipulação, não existe, sempre tem. Não tem muito o que fazer, mas quando você começa a perceber isso, você começa a buscar informação em fontes corretas, você começa a ler, você começa a te informar, a conversar com pessoas que têm esse pensamento diferente, pessoas que não se deixam ser manipuladas, que não vão com a manada, você vai começar a ir na Matrix.
E quando você sai e começa a olhar de fora, você vê que tem muita coisa errada. E eu não estou dizendo de ideologia política nem nada, estou dizendo num contexto geral. No contexto geral, a gente vê que tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Hoje, o algoritmo é extremamente manipulado pelas pessoas. Há sempre grandes players por trás que controlam o algoritmo. E sempre vai ter. Antigamente, quando não existiam as redes sociais, eram as televisões, eram as rádios, os jornais, era aquela manipulação que a gente não sabia, mas hoje é mais fácil da gente perceber. Hoje existem pessoas que estão combatendo essa manipulação. Eu acho que vai ser uma luta que vai ser eterna, sempre vai haver essa manipulação. A necessidade de cada vez mais você sair da Matrix é muito importante, porque se tu viver com essa enxurrada que a sociedade te dita que é certo, se é errado, se é aquilo, você vai cair no algoritmo da sociedade. E é isso que a sociedade quer. É isso que a sociedade quer, é isso que as pessoas, os grandes players por trás querem. Porque hoje poder não é só dinheiro. Poder é dinheiro, é dados, é grupos de pessoas manipuladas. Se tu tem um grupo de pessoas numa rede social X e você tem os dados dela e sabe como aquele grupo gosta, você consegue vender essa informação por dinheiro, por poder, por isso, por aquilo, a uma outra empresa que vai produzir alguma coisa para aquele grupo. E aí vocês... Aí a gente entra num complô aqui que aí vai ficar 2 horas falando sobre esse grupo, sobre essa ideia. Faria uma live fácil, a gente só falar e bater na tecla sobre isso. Começa a pensar um pouco mais e não aceitar as coisas de primeiro. Tu vê aquela pessoa que você acompanha, isso, aquilo, aquele famoso, aquele noticiário, seja que for. Não engole aquilo de primeira. Primeiro mastiga e tenta entender o gosto daquilo e por que isso é assim, por que tem que ser desse jeito. Tenta ver aquilo ali, tenta pensar e tentar chegar a uma conclusão com a sua própria cabeça. Pensa primeiro antes de você bater no martelo e dizer, é isso. Esse pontapé inicial é muito difícil. Eu também fiz parte disso. E é uma luta constante, dia a dia, para você não cair na Matrix. Você tem que estar todo santo dia lutando para sair da Matrix. E uma coisa que me ajudou muito e que me ajuda, ver coisas que não, sei lá, ver coisas que não são noticiários, por exemplo, ver treta, fofoca, sei lá, não seguir coisas assim. Ser coisas que são boas. Para mim, que eu vejo como coisas boas sobre leitura, sobre corrida, etc. Coisas que fisicamente e mentalmente te fazem bem. Se você busca o conhecimento na fonte correta, é mais difícil você sofrer a manipulação na sociedade. Só que hoje é muito difícil, cada vez mais difícil a gente saber qual é a verdadeira fonte, o que é real, o que não é. O que é manipulado, o que não é. Cada vez está mais difícil. O algoritmo vai cada vez mascarando mais a manipulação. Vai cada vez mascarar mais. Então é algo que eu digo assim, que não tem muito o que dizer, eu acho que tudo que eu poderia falar é isso. Se a gente for começar a entrar em cada tópicozinho da manipulação e da Matrix, a gente vai se estender por, sei lá, 10 horas de vídeo. E o objetivo não é esse, é só fazer você ter um estalo, entender que é necessário você sair da Matrix, cada vez mais necessário você sair da Matrix. E uma coisa que eu digo, leia livros, já livros mais antigos que passaram pelo tempo, livros que façam você pensar, que façam você raciocinar. Livros que se provaram com o tempo, eles mostram que é um conteúdo valioso. Então eu acho que vale a pena você dar uma pensada nisso. E tenta pesquisar mais e se aprofundar sobre o tema sair da Matrix. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, se inscrever e compartilhar. Mais uma vez, isso vai ser muito importante para esse canal, para esse vídeo, porque é um tema delicado e talvez o algoritmo não nos favoreça. Muito obrigado por assistir. Um abraço. Até o próximo vídeo.